dia a todos. Bom dia. Muita alegria que nós retornamos a essa casa de Jesus para aprofundarmos sempre e refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Então, o tema de hoje acho que está meio escurinho aqui a minha lâmina, a minha foto, mas tem uma porta e tem uma trajetória. O pessoal que está no fundo aí, vou traduzir para vocês. Então, quais são as portas que nós escolhemos ou que nós não escolhemos, e qual a trajetória, qual o caminho, qual a velocidade que nós caminhamos, nós iremos fazer esse percurso. Qual a velocidade que nós vamos determinar para isso? E aí a pergunta da manhã: como o Evangelho segundo o Espiritismo pode nos ajudar? Eu tenho certeza que cada um aqui vai ter uma resposta e todas estão corretas. Eu vou escolher uma frase para nos ambientalizar aí a reflexão dessa manhã. Está lá no capítulo 17, item 4, quando diz: reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, o espírita cristão, segundo Emmanuel, para dizer aquele que traduz por meio dos exemplos o Evangelho de Jesus pela sua transformação moral, ou pelos esforços que faz, que emprega para dominar, para domar as inclinações más, ou as más inclinações, segundo a tradução de um ou outro evangelho, mas o contexto é: não estamos acabados. Então, o espírita é alguém que está despido dos seus vícios morais? Não, senão não estaria aqui em condições para falar, para conversar com vocês e para apresentar a proposta dessa doutrina maravilhosa. Todos nós podemos até determinar dessa forma. Está dando um pouquinho de microfonia? Não? Tranquilo? Todos nós estamos ao encontro desse sentimento cristão nas nossas atitudes. Os missionários já conseguiram, já atingiram esse teto. Então a gente fala de Madre Teresa de Calcutá, Mohandas Karachand Gandhi e Divaldo Franco, Chico Xavier. Então olha o nível, né? Nós vamos ao encontro dele, quer dizer, nós estamos na caminhada. Então todos nós aqui temos as nossas más inclinações, que são individuais, cada um tem as suas, e cada um vai fazer a sua reflexão. O processo pode ser coletivo, mas a atitude é individual. Diante dessa proposta, nós iniciamos o ano sempre com algumas atitudes renovadas. Esse ano eu vou deixar de comer muito. Então é o ano internacional, ou melhor, o mês internacional, né? É o início do ano. Então vou fazer regime, vou estudar mais, vou fazer aquele curso, vou mudar de profissão, vou arrumar um emprego melhor, enfim, tantas propostas que nós temos para 2022. Algumas nós vamos comentar aqui. E Divaldo Franco, recentemente, ele fez uma fala que me impactou bastante, porque ele diz que sempre a gente está arrumando, sempre, para nós, pobres mortais, né? Nós ficamos arrumando desculpismos. E aí me impacta porque a gente, muitas vezes, somos assim. Olha, segunda-feira eu começo o regime, segunda-feira eu vou tomar aquele remédio, sempre protelando. E essa muleta existencial, espiritual, ou como nós chamamos no dia a dia, ela vai nos sustentar até quebrar a bengala, né? Então é uma muleta que uma hora quebra. Ou seja, sair desses atavismos de tantas reencarnações que nós viemos ao encontro de Jesus e nos perdemos no meio do caminho. Então, comece agora. Então essa fala
a passagem do ano de Divaldo Franco. Mas nós temos algumas coisas no mundo material. Por exemplo, quais são os investimentos? A gente está tão preocupado com o mundo globalizado, com a turbulência econômica no mundo inteiro. Quais investimentos que eu vou fazer? De longo prazo, de curto prazo? Vou aplicar em criptomoedas? Vou investir mais nos meus negócios? Vou ampliar o quadro de funcionário? Vou segurar isso aí? O que eu vou fazer? Qual que é a minha proposta? Eu tenho um planejamento, eu tenho uma gestão para 2022. Será que agora eu consigo melhorar os meus rendimentos com as oportunidades que vão aparecer, ou com a falta delas eu saber segurar um pouquinho? Então tudo isso está na nossa cabeça. Quando nós vemos também uma outra proposta para 2022, cuidar da saúde. Então vou fazer atividade física, cuidar da minha parte respiratória, fazer meus exames anuais, meu check-up, ou simplesmente sair do ócio. Eu tenho que sair do ócio, tenho que fazer alguma atividade física. E isso vai impregnando o nosso magnetismo. Outra situação, aposentadoria. Estou preocupado com a aposentadoria. O que vai acontecer? Vou ter aposentadoria? Não vou ter aposentadoria? Quando eu aposentar, vou fazer tanta coisa boa, né? A gente sempre protege. Quando eu aposentar, e aí aposenta. Aposentadoria vai vir um dia. De uma forma ou do outro, existencial não vai vir. E o que nós vamos fazer com tudo isso? São algumas propostas para 2022. Todas elas são importantíssimas, porque nós vivemos no mundo material. Ninguém está fazendo apologia que isso aqui é importante, mas é o mais importante? Essa é a questão que nós vamos procurar, por meio dessa doutrina maravilhosa, nos responder. É o mais importante? E para isso, nós vamos aprofundar o conhecimento dessa doutrina. Más inclinações. Eu poderia escolher qualquer uma. Nós temos tantas. Vou escolher uma. E logicamente que está interligado com as outras. Que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Por que nosso? Porque não é da Cineia, não é da Adriana, não é do André, do Marcelo. É minha, é meu orgulho. Como é que eu trato ele? Como é que eu aumento ele? Como é que eu desgasto ele? Como é que eu melhoro, seguro, domo? Veja, domar é você segurar o cavalo. Você falar para ele para a direita e para a esquerda, ele vai. Aí eu estou dominando, senão o cavalo vai tomar vida própria e eu não sei para onde ele vai. Então esse domar, dominar as minhas más inclinações, passa pela profundidade dos nossos sentimentos. Mas, Márcio, que proposta ridícula é essa para 2022? Será? Como vai estar o meu orgulho daqui a um ano? Maior, menor ou igual? Veja, a doutrina de Cristo é um apanhado, o Evangelho de Jesus é um código de resistir às nossas más inclinações. Então eu fiz rapidamente um breve apanhado. Quantas vezes foi citada a palavra orgulho e egoísmo? Mais de 100 vezes. Eu não me lembro agora se era 150 vezes, 160 vezes. Kardec e os benfeitores aplicaram intensivamente ao domínio do nosso orgulho. Pode ler, pode estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver. Sempre falando, e lógico, vai falar do amor, vai falar da humildade, mas para chegar aí, o domínio dos nossos vícios morais. Então é um código aberto ao mundo. Como é que eu faço esse domínio? E no Livro dos Espíritos, depois vem o Evangelho, e toda essa obra está dedicada à melhoria da humanidade, porque sem esse domínio eu não tenho condições de me situar na existência terrestre. Então qual é o nosso nível de orgulho hoje? Eu fiquei bastante feliz porque há pesquisadores como o Dr. David Hawkins
e eu não vou falar sobre a pesquisa dele, mas só para a gente saber, há várias pesquisas sobre os nossos sentimentos. A pesquisa que ele faz, ele colocou uma escala de emoções. Pessoal que está no fundo aí, eu vou ler aqui, ó. A menor pontuação: vergonha, culpa, e vai aumentando. Apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho está no meio. E aí quando você chega lá em cima do topo, iluminação pela paz, pelo amor, pela razão, pela aceitação. Então veja, é uma pesquisa dele, não é espírita, é espiritualista. Mas a preocupação dos pesquisadores em dominar as nossas más inclinações. Porque veja, se eu identifico no seu campo magnético, na sua áurea, que há pesquisas para isso, que você está numa coloração, o seu sentimento não está legal. Então não adianta falar, olha, eu não tive um ataque de orgulho. Seu corpo vai emitir a frequência. E aí os pesquisadores vão captar. Então veja, a doutrina espírita está muito antes disso. Em 1857 já tem a proposta para o mundo. Como é que eu tenho roteiro para dominar, diferente de tantas religiosidades, tantas religiões, com todo respeito, que às vezes deixa isso passar do lado. Então vamos ao encontro disso, com a pergunta da manhã: por que nós ainda expressamos o sentimento de orgulho em minhas atitudes? Por que eu ainda faço isso? Por que eu não consigo dominar? Então olha só, essa figura representa uma situação interessante. O cidadão está segurando um galho e ele está com um pacote de orgulhos e vaidade. E para ele aceitar a ajuda de quem está acima, ele precisa soltar o pacote. Mas ele não quer soltar o pacote. Morre, mas não solta o pacote. Não é implícito isso? Às vezes a gente não consegue soltar essas dificuldades morais para aceitar ajuda. Para aceitar ajuda, a gente tem que deixar as nossas vaidades, muitas vezes o nosso orgulho. Olha a proposta. Uma outra situação, dia a dia, quando nós falamos com o outro de cima para baixo. A opinião do outro não importa, o importante é a minha verdade é maior que a sua verdade. Gente, a verdade única, soberana, é do Cristo. A nossa é mero ponto de vista. Mas nós achamos que a minha verdade é assim. E a gente já olha o outro como? Sabe nada. A verdade dele não é verdade. Na verdade não é verdade, é verdade dele. E o orgulhoso, ele tem vários pontos de partida, como nós sabemos e estamos identificando, a gente mesmo. O orgulhoso nunca se acha orgulhoso. Então, se eu identifico, eu não me acho orgulhoso, pede, converse com um amigo, é uma dificuldade. Alguém, ou se ninguém nos orienta, observe o que falam os nossos inimigos, que não sejamos inimigos de ninguém, mas às vezes a gente tem inimigo, a pessoa não gosta da gente. O que ela está falando? Veja, gente, quantas ferramentas essa doutrina maravilhosa nos deixa como orientação. O orgulho separa mais do que distancia. Então aqui eu tenho uma foto de uma pessoa olhando no espelho. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Só fica olhando no espelho, ele não enxerga mais ninguém. O que tudo isso cria? Abismos. Quantos relacionamentos conjugais, familiares, sociais, religiosos foram interrompidos pela exacerbação do nosso orgulho, pelo pico do nosso orgulho. E aí, para reconstruir, o caminho é mais doloroso. Tudo isso eu estou falando porque agora nós vamos para a observação prática disso aí. O que os benfeitores nos trouxeram como bússola para a gente superar essas nossas dificuldades morais? No livro Há 2000 anos, que eu convido a todos a relerem, quem já leu, quem não leu, por favor, leia esse livro, que vai falar do cristianismo nascente.
vai falar da proposta inicial de Jesus e como ela chega para nós até hoje. E a figura de Públio Lentulus, né, que nós vamos lembrando aí nas nossas mentes, que é o Emmanuel, coordenador dos trabalhos de Chico Xavier. Que proposta que ele traz? Então veja, lá na introdução do livro, diz que em 7 de setembro de 1938, afirmava ele, Emmanuel, em pequena mensagem endereçada aos seus amigos encarnados: algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Ele foi pedir para Jesus, Emmanuel foi pedir para Jesus, ou por algum intermediador, provavelmente uma ligação muito rápida ali, falar: Jesus, eu tive uma reencarnação aí que eu fui meio bastante orgulhoso e tal, né? E eu acho que vai servir para a humanidade. O que o senhor acha eu escrever para o pessoal lá da Terra, lá, por meio do Chico, né? O Chico já está limbadinho aí, acho que já dá para a gente começar a fazer esse trabalho, porque me ajudou muito essa reencarnação. E eu gostaria de compartilhar com outros irmãos da Terra. Veja o que acontece. Começa ele dizendo: exército de operários do teu Evangelho, nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir nos trabalhos de cada dia a luz eterna e imensa do teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria, em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Está lá na introdução. Para nós observarmos, Espírito Superior, como que faz a sua rogativa a Deus: não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora. Pequeninos que somos, como que nós pedimos muitas vezes: Senhor, tira o problema da minha vida, tira o problema da minha família, tira o problema da minha filha, do meu filho. E essa forma é porque nós somos pequeninos ainda. Quando chegarmos, e nós vamos chegar ao entorno desse nível existencial, não nos tires, nos retire do ombro a cruz que faz eu avançar. E aí ele consegue, tem a autorização do nosso mestre para escrever para nós. Então, como que passa mais ou menos a história? É lógico que em poucos minutos eu não vou traduzir uma obra de mais de 400 páginas. Mas vejamos: Públio Lentulus, senador de Roma. Aí a pergunta: um senador ganhará o reino dos céus? Olha que pergunta. Eu perguntei para mim, estava respondendo, Manuel, eu falei assim: será que um senador um dia vai ganhar o reino dos céus? E aí nós temos exemplos. Nós temos nas terras brasileiras, Adolfo Bezerra de Menezes estava na política e fez um excelente trabalho. Nós tivemos Paulo de Tarso, que quando vai ao encontro de Jesus, muda completamente. Então, se essa doutrina de Jesus ela for boa, suficiente, ela vai mudar a postura equivocada daqueles que são senadores. E era senador do mundo, porque Roma dominava o mundo. Então veja, Públio estava com a sua filha doentada, a Flávia. E a Flávia, lepra naquela época, hoje a hanseníase, hoje uma doença que não tem tantos problemas sociais, né? Tem a medicação, mas naquela época praticamente não tinha cura. Então veja, Públio amava a sua filha. E ele
falaram para ele que as terras de Jerusalém traziam ares melhores e provavelmente iria curar a sua filha. Então ele vai para Jerusalém e no meio do caminho alguém joga uma pedra e passa no rosto da sua esposa Lívia. Ele amava Lívia, ama Lívia, é hoje, porque o amor não se dissolve. E aí o que acontece? Públio Lento é um senador romano. Quem que se atreve? Que judeu que é esse? Manda prender esse cidadão. Aí os pretorianos saíram correndo e acharam um cidadão chamado Saul de Bioras. Esse Saul, ele foi pego e Emmanuel, esse Emmanuel aqui que coordenou o trabalho do cristianismo, do Evangelho de Jesus em terras brasileiras, manda açoitar o cidadão de uma forma violentíssima. E Lívia fala para Públio, basta, chega. E aí, pico de orgulho, olha o pico de orgulho, atingiu aquele nível mais alto. Eu tenho que impor a minha autoridade por meio do despotismo. E ao impor a sua autoridade, para de bater nesse cidadão e manda ele para as galeras. Praticamente uma condenação de morte. Poucos sobreviveram nas galeras, naqueles navios que ficavam remando a vida toda, né? E a atitude foi desproporcional. Ele atirou a pedra? Atirou. Não deveria? Não deveria. Matou alguém? Não. Feriu? Feriu. Mas de leve. Atitude contumaz. Pico de orgulho. Eu tenho que impor para esses judeus que eu sou senador de Roma. E aqui eu tenho que ser respeitado. Conhecemos isso? Quantas atitudes impensadas. O que leva uma atitude impensada no pico do orgulho? Vamos ver. E aí, vai Saul para as galeras. Aparece o pai dele, André de Bioras. Pelo amor de Deus, senhor Públio, eu prometo que eu vou dar um jeito nesse menino. Por favor, mas tira ele das galeras. Ele vai ser condenado, ele pode morrer e tal. Por favor, tira ele. Você está querendo que eu mude a minha opinião? Pico do orgulho maior ainda. Você está querendo que eu mude de opinião? Quantas vezes nós não mudamos de opinião? O que não tem que ser? Você está querendo que eu mude de opinião? Um senador romano? Não, mudo não. Vai para a galera. Se eu falei que vai, vai. E todo mundo aqui testemunha que eu sou poderoso. Poder na terra. E aí, os capítulos se dão. E a Flávia, muito mal. E aí, Públio chega em casa, vê a sua filha muito mal e fala: Flávia, o que eu posso fazer para aliviar suas dores? Eu farei qualquer coisa do mundo. Veja o pai, o amor de um pai. E a Flávia sussurra no ouvido dele: eu quero que o senhor vá ao encontro do Nazareno. Aí Públio cai. Eu acabei de mandar açoitar, prender um na galera e tal, e você quer que eu vou ao encontro no meio desse povo? Eles vão me matar. Mas Públio prometeu. Então vai ao encontro do Messias. Diminui o nível do seu orgulho. É ou não é? Poxa, o que os filhos fazem na vida dos pais? O que o amor faz na vida das pessoas? Diminuiu o máximo, colocou o orgulho lá no chinelo. E ele vai ao encontro do Nazareno porque ele prometeu para a filha. Qualquer coisa, ela pediu isso, então eu vou ao encontro dele. Opa, saiu aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. E voltou. Públio Lentulus
chega ao encontro de Jesus e Jesus fala sem ele perguntar. Públio Lentulus não perguntou nada. Olha o que Jesus responde para Públio Lentulus: senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza, e chegou para nós hoje: fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda. Acho que está. Eu vou lendo aqui, daqui a pouco vai aparecer aí, tá, pessoal? Para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. Eu venho ao encontro do teu coração desfalecido. Ele já respondeu para Públio: você veio aqui para curar sua filha. Mas tudo está dentro de uma harmonia das leis divinas. E eu não vou contrariar as leis divinas. Só porque você é senador de Roma, eu não posso fazer nada. Continua Jesus. Públio não fala uma palavra. Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem caminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda razão egoística e humana. É assim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. O amor da mãe, o amor da Lívia. E aí, Públio cai em choro. Copiosamente começa a chorar, não falou uma palavra. O senador praticamente, moralmente, está de joelho diante do mestre, que ele não consegue pronunciar uma palavra. E continua Jesus: não, meu amigo, não está sonhando. O público pensou que estava sonhando. Exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria vontade, tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Públio Lentulus não emitiu uma palavra e vai embora. Esse foi o encontro de Emmanuel com Jesus. Enquanto estiver no pico do seu orgulho, nada que você está me pedindo vai acontecer. Mas a tua mulher, que já ama incondicional, está na sua frente. Observe-a, porque ela é uma carta divina aqui na terra. Ela sim vai curar tua filha, e não você com as suas pompas e glórias. Gente, não é profundo isso? O senador romano não consegue falar com o mestre, porque é um magnetismo, e está lá no Livro dos Espíritos. Os benfeitores têm uma hierarquia irresistível
aos espíritos inferiores. Então os espíritos inferiores não resistem, então são submetidos a essa hierarquia moral. E aí, avançando um pouco a história, é raptado seu filho Marcos, a filha leprosa é curada, Lídia se torna cristã, deu a vida nas arenas e deixa o pobre coração desfalecido de Públio Lentulus, que compreende Jesus de uma maneira dolorosa. Até que, num dos últimos serviços do imperador, ele foi cercado por uma rebelião dos judeus, e quem estava na coordenação? André de Guioras, o pai de Saul. Sabia que Públio estava ali e prende Públio. E fala para o menino Ítalo cegar os seus olhos, como prova da autoridade agora de André de Guioras, que estava muito bem conceituado na sociedade. Ao cegar, ele olha, antes de ficar cego, ele olha para aquele menino trêmulo e fala: esse menino me traz a presença do filho perdido, Marcos. E aí os soldados romanos avançam, tomam o castelo, prendem André de Guioras e apunhalam Ítalo, que vem a ordem. E ele fica com aquela coisa na cabeça: será que não é meu filho? O que será que aconteceu? E vai ao encontro de André de Guioras lá na sua prisão, e quando o encontra, André de Guioras fala: esse é o filho que eu criei como escravo, para punir da melhor forma que eu consegui um romano, para subjugar a sua família e todo o seu orgulho. Gente, não é forte demais? Por que Emmanuel quis dizer tudo isso para a gente? E aí Emmanuel, meu filho, me cegou e está ali. E no final, André de Guioras fala assim: agora está tudo perdido, o máximo que eu posso fazer agora é pedir o seu perdão. E é a pergunta da manhã: você perdoaria? Raptou seu filho, um monte de coisa aconteceu, e manda o seu filho, criado como escravo, te cegar. E aí cai novamente todo o orgulho que aquele senador tinha. Eu estou numa prisão e quero estar liberto a partir desse momento. Despe-se completamente do seu nível de orgulho e perdoa sinceramente André de Guioras. Não vale a pena carregar isso no coração. E André de Guioras, após o consentimento, vem a falecer. Depois de muitas reflexões e equívocos que ele cometeu pelo excesso do seu orgulho, olha o que ele diz para nós: a expiação não seria necessária no mundo para burilamento da alma, se compreendêssemos o bem, praticando-o por atos, palavras e pensamentos. Se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira, em tão trágicas circunstâncias, talvez tivesse evitado a consumação dessa prova, se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom. Repetindo: talvez tivesse evitado a consumação dessa prova, se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom. Públio Lentulus sonhava com Tomás várias vezes e conversava com seu amigo Flamínio Severus. Conversava com Flamínio, fala: olha, eu sonhei que eu também era um político renomado no Império Romano e eu cegava os meus adversários. O que nós fazíamos? Eu fico perguntando, Manuel.
que nós fazíamos há 2000 anos se Emmanuel cegava os seus adversários políticos? Cegava, tirava. Falava, está dando muito problema, manda cegar ele, ele não vai ver nada, pronto. Tira ele do círculo político. Se fizéssemos isso hoje, talvez não estaríamos com a visão. Veja, punição. Então, a aprovação, a expiação poderia vir. Mas qual foi a atitude para tudo isso? A pedra. Quantas pedras nós iremos receber? E quando o pico do orgulho agir para retornar uma atitude, nós teremos consequências. Talvez, como ele lidasse com aquela pedrada lá no início, não precisaria de ser estar com essa deficiência, porque ele agiu com amor, e a vida vai lhe devolver amor para o aprendizado. Oportunidades, testemunhos de amor desse homem, que era reverter uma situação em prol da sua própria autonomia espiritual. Quantas pedradas receberemos ainda, e qual vai ser o nosso revide? Qual vai ser a nossa postura existencial diante das dificuldades que vamos encontrar? Precisamos passar por isso? Talvez não, precisaríamos. Mas o nível dos nossos sentimentos egóicos faz com que ainda há necessidade de ter esse peso, esse fardo nos nossos ombros. E ao escolher, ele fala, o fardo leve que a Lívia escolheu, ela está nas altitudes angélicas. Mas eu não escolhi esse fardo. E ele se arrepende completamente e tem essa lição. Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, coordenador da terceira revelação, com a pleiade de espíritos, escolhe alguns benfeitores para nos dar um roteiro no Evangelho segundo o Espiritismo. Um deles, Jesus pede para falar do orgulho, do egoísmo. Adivinha quem? Jesus, hein? A pleiade dos benfeitores na coordenação do Evangelho à luz do mundo. Quem que eles escolheram? Emmanuel. Por quê? Porque tem credenciais para isso. E mais ainda, depois ele vem e pede para Jesus, eu posso escrever das minhas reencarnações? Pode. Não é bonito isso, gente? Não é a carta viva, existencial, cegava há mais de 2000 anos atrás e vem para as terras brasileiras, no reduto ali de Minas Gerais, fazer uma das maiores obras da humanidade, exemplificar o Evangelho. O codificador fez, mas ele exemplificou. Chico, eu quero ser um Cisco, e por aí vai. Eu termino então a minha reflexão, vou colocar uma música, os testemunhos do amor que nós ainda precisamos e vamos superar. Que 2022 seja o ano de revertermos essas pedradas em oportunidades de avançar para o encontro de Jesus. Que o nosso nível de sentimentos equivocados de ontem, as nossas más inclinações, sejam vistas por nós primeiramente, e depois cada um vai fazer a sua gestão emocional, não só a gestão financeira. Que nós iremos melhorar o nosso corpo, não só físico, mas espiritual. E que nós iremos pensar lá no futuro, não só na aposentadoria, na previdência, mas na previdência e providência divina que a misericórdia nos concede como oportunidades de ter um 2022
muito melhor que 2021 e 2020. Eu coloco essa música como finalização. Eu acho que eu não coloquei o som aqui, mas acho que dá para pegar no microfone, né? De vez em quando tem algumas situações aqui que eu não sei, acontece, né? Ó, essa música, a letra do nosso saudoso amigo Zé Antônio, e pelo grupo vocal de Cambé, né? O grupo Dulce Gonçalves. Que Jesus nos abençoe aos nossos testemunhos individuais e que essa casa de oração vai nos fornecer, né, essa troca de energia, essa reformulação interior, essa nova proposta, um novo ano, um novo período, novos paradigmas, né, novas formas de pensar a vida e pensar na nossa gestão emocional, gestão dos nossos sentimentos, do que nós sentimos, o que nós queremos projetar para 2023. Que Jesus nos abençoe e eu passo a palavra para a coordenação.